música da cerimônia, ela é tão importante quanto da festa, né? Apesar de muitos noivos chegarem até nós e falar, mas vai ficar tão pouco tempo ali, né? Só vai ficar 2 horas, será que compensa investir nessa área? E a nossa resposta sempre é que sim, né? Sim. Porque, na verdade, a música, independente se é na cerimônia ou se é na festa, ela é a alma do negócio, né? Ela que envolve a escolha das músicas para a cerimônia, né? Na verdade, né, como nós falamos agora há pouco, né, o que vai estar sendo escolhido é uma trilha sonora. Então, nós precisamos, essas questões que nós vamos passar para vocês hoje, para que tomamos, assim, o máximo de cuidado, né, com todos os detalhes, para que realmente esse repertório fique bem proporcional a tudo aquilo que vocês têm de expectativa, né? Sim. E tanto, na verdade, tudo que envolve a cerimônia, a gente gosta bastante de falar isso para os nossos noivos, pensarem, né, com carinho, darem uma atenção especial, porque realmente é a cerimônia quem dá todo o sentido para esse dia estar acontecendo, né? Com certeza. Então, por mais que você contrate uma voz e violão ou um coral, enfim, é um momento mais emocionante, é um momento que normalmente as pessoas esperam da entrada da noiva, né? É um momento também que a gente vê que o noivo fica muito emocionado com tudo que tá ali acontecendo. Um momento importante para os pais também, né? Sim. Então, por isso que merece realmente uma atenção especial. Sim. E nós colocamos aqui então, né? Nós achamos que é importante vocês estarem prestando atenção, né? Em alguns aspectos que vão ser essenciais para essa montagem desse repertório, para a escolha dessa empresa, desse grupo que vocês vão contratar, né? Sim, então nós vamos falar agora 3 aspectos para vocês levarem em conta, né, na hora de escolher a música. Então, o primeiro dele é o local, sim, né? Segundo, a quantidade de entradas. E o terceiro, a escolha da formação musical. A gente vai explicar isso melhor para vocês, né? Sim. Nós vamos falar também para vocês das etapas, né, que precisam vir primeiro antes de vocês começarem a preparar, né, a questão da escolha do repertório. Sim, a gente tá olhando aqui porque na verdade nós pontuamos, né, para não esquecer nada para passar para vocês, inclusive as dúvidas que vocês nos mandaram também pra gente não deixar de responder. Sim. Então, em relação ao local, nós precisamos sempre pensar no seguinte: vocês vão escolher uma instituição religiosa, né? Quem acaba escolhendo casar, vamos falar numa igreja, né? Que fica mais fácil. Quem escolhe casar numa igreja já tem uma tendência de ter um casamento um pouco mais formal, porque dentro da igreja algumas regras precisam ser cumpridas, né? Regras de escolha de repertório, de quantidade de músicas, né? Sim. Temos ali o horário de início, o horário marcado para um término, pode ser que tenha alguma missa, né? Depois. Então, a escolha do repertório para quando o casamento é numa igreja, vamos dizer, ele acaba ficando também um repertório um pouco mais formal, até comporta ali músicas com um peso, né, vamos dizer assim, musical, uma carga emocional bem alta, né, são músicas de muito impacto, músicas que você pode estar escolhendo na linha das músicas sacras, né, que são pertinentes aí dentro da igreja. Então, nós sugerimos que sempre tenha essa questão de analisar o local, né? Antes de escolherem as músicas, escolherem as músicas, sim, né? Exatamente. Vale frisar isso que a Adriana está falando, porque dentro das instituições, muitas vezes dentro da igreja, né, você não pode escolher o número de padrinhos, por exemplo, né, a gente já viu 8, 9 padrinhos de cada lado. Não é em toda a igreja que isso pode acontecer. Então, nisso já diminui a questão das entradas, automaticamente diminui a quantidade de músicas. Também tem a questão de, dependendo do estilo da música, dependendo da letra da música, também não pode dentro da instituição. Então, por isso que o local tem um peso muito grande antes de vocês fazerem esse repertório. Sim. Como também se vocês optarem por casar fora de uma instituição,
que então nesse caso quando é fora, seja num campo ou numa praia, automaticamente nós vemos que as noivas acabam escolhendo por músicas mais leves, né? Com uma formação também mais leve, sim, né? Sim. A história, só complementando a questão das igrejas, né? Nós já vimos tocar 25, 30, 40 pessoas dentro de uma igreja, em uma cerimônia de casamento, coral, né? Um coral, né? Isso não é correspondente a uma cerimônia ao ar livre ou uma cerimônia na praia. É essa a diferença que nós estamos querendo colocar, né? Sim, que o local acaba que automaticamente também entra já no estilo, tá entrelaçado, né? Sim. Também acaba respingando na sua música, né? No estilo de música que vocês escolhem e inclusive no tipo de formação ali em relação ao coral ou até uma voz e violão, né? A gente fez um mini wedding uma vez numa área externa que ficou super legal, era 4 horas da tarde e tinha uma voz masculina, uma feminina e um violão. Então, assim, ficou lindo porque realmente era algo ali para poucas pessoas, era ao ar livre, então combinou com tudo do casamento, né? Sim, é isso que nós estamos falando e como é o nosso dia a dia do trabalho, então vemos isso na prática, né? Como é proporcional o tamanho, né, da formação musical, a escolha do repertório em relação ao local que você vai estar escolhendo para fazer a sua cerimônia, né? Sim, uma observação ainda dentro disso, né, que nós recomendamos para vocês é que a gente fala que normalmente quando os noivos escolhem, né, casar fora de uma instituição, eles têm mais liberdade ali em relação a algumas coisas da cerimônia, né? Não só as músicas, mas outras coisas também. Só que vale lembrar quem vai celebrar o seu casamento, né? Se é um padre ou se é um pastor que vai estar lhe dando uma bênção. Então também vale vocês conversarem com essa pessoa que irá celebrar, se tudo bem das músicas que vocês irão escolher, né? Porque sim, tem alguns celebrantes que têm algumas restrições. Dentro da igreja, por exemplo, né, nós já tivemos várias situações. Depois do repertório escolhido, precisávamos passar, né, para a secretaria da igreja para analisar se estava tudo aprovado certinho, né? Então, por isso, quando nós falamos que dentro de uma igreja você não tem total liberdade, e muitas vezes eu particularmente acabo concordando, né, com esse critério da igreja, porque existem algumas músicas, né? Infelizmente existem algumas pessoas que querem colocar músicas que seria até um desrespeito dentro de uma instituição religiosa, né? Então, realmente as igrejas acabam levando isso de uma maneira criteriosa para que iniba pessoas que queiram colocar qualquer tipo de música, né? Sim. E um outro detalhe também que nós colocamos aqui, né, Li? As letras em inglês, né? Sim. Para que, ou dentro de uma instituição, ou como a Aline disse, conversando com o pastor ou o padre, se for dar uma bênção, né? Porque o padre não celebra casamento fora da igreja, mas ele poderia dar uma bênção. Se as letras, né, estão pertinentes ao que está acontecendo no casamento, né? Sim. Então agora, outro ponto, né, pra gente analisar antes de fazer as escolhas das músicas, é a questão da quantidade de entradas. Isso também, né, já pegando um gancho ali em relação a fora ou dentro de uma instituição, porque dentro da instituição não são todas que permitem ali diversas entradas, né? Não são todas que permitem, às vezes, uma florista, que às vezes tem noivos que gostam, né, de colocar as crianças para essa questão de jogar uma pétala, jogar alguma flor. Não são todas as igrejas que permitem. Também tem algumas que limitam essa questão do número de entradas de padrinhos, né? Sim. Então, isso também é de se analisar. Na verdade, a questão da quantidade de pessoas que participarão do cerimonial varia de casamento para casamento, né? Então, como nós estamos nesse segmento há muitos anos, já vimos de todas as formações possíveis e imagináveis, né? Sim. Então, falamos ali das
das entradas tradicionais, né? Que nós até depois vamos passar aqui para vocês, né? Como seria uma entrada tradicional. Mas então nós temos ali a entrada com os pais, com os padrinhos, noivo com a mãe, noiva com o pai, normalmente, né? Sim. Se teremos entrada de alianças com as crianças ou com os avós. Já tivemos damas adultas. O que significa isso? Tivemos o casamento de uma querida nossa, né? A Denise. São 8 irmãos e muitas sobrinhas, né? Mocinhas. Sim. E ela falou, eu quero que todos participem. Então, os irmãos foram padrinhos e as meninas foram damas adultas, como a gente chama, né? Então, desculpa, Dê, tô usando aí seu casamento para ilustrar aqui, né, nosso tema de hoje. Mas então foram muitas entradas e nós então precisamos escolher as músicas proporcional a cada entrada. Então, entrada de padrinhos, ela pede um estilo musical. Para a entrada das meninas, né, que no caso eram mocinhas, era um outro estilo de música. Então, essa questão das entradas, a quantidade de pessoas, a variedade, a idade, quem está entrando com as alianças, né? São crianças, são avós, né? São crianças bem pequenas. Sim. Se são avós, né? Muitas gostam de, por exemplo, já tivemos, né? Roberto Carlos, né? Então, a escolha também vai depender, além da quantidade de entradas, a idade, né? Sim. Para cada uma. Sim, isso é uma coisa que o coral, enfim, quem vocês contratarem para fazer essa parte, pode ajudar bastante, porque nós já vimos isso, dos noivos prepararem uma listinha ali de música que eles gostam, e aí quando eles levaram até os músicos, né, eles foram sugerindo, olha, então talvez nesse momento essa música vai ficar um pouco pesada, mas se você gosta desse estilo, o que você acha dessa outra música? Então também é legal vocês apresentarem o estilo de vocês para os músicos, né? Sim. O repertório que vocês imaginam, porque dentro daquilo eles podem te direcionar para as músicas que ficam mais legais. Uma hora para entrada, música legal para saída, né? Música para as crianças, eles conseguem ali dar esse norte. Super interessante, né? Isso que a Aline tá falando. Sempre como a gente brinca, né? Uma tarefinha aí para que você vá mesmo, né? Criando uma pasta de músicas, né? Você e o seu noivo, para que quando chegar nesse momento, vocês já tenham uma direção, né? Para que a empresa que vocês contratarem, seja para uma igreja ou para uma cerimônia ao ar livre, ou mesmo um mini wedding, né? Que a empresa que vá fazer a trilha sonora do casamento de vocês, ela consiga identificar qual o perfil musical de vocês, né? Sim. E depois disso, então, o que a gente aconselha vocês, né? Ainda dentro disso, de coisas para observar, para resolverem, né? Antes de escolherem aí as músicas, é a questão da escolha da formação musical, para que vocês realmente procurem profissionais capacitados, porque nós já vimos isso de os noivos às vezes quererem economizar nessa área, e a música é algo que todos sentem quando a escolha é errada, né? Tanto vocês quanto o convidado de vocês, e também no vídeo, né? Porque se estiver filmando, também aquilo vai ficar registrado para sempre. Sim, com certeza, né? E nós temos também testemunhos, né, de noivos que falam, até nessa semana falaram, olha, fala para o pessoal não economizar na música, né, para realmente fazer uma formação bacana, para que possam executar um repertório bem completo, bem legal, né? Em relação a essa questão que nós falamos da escolha da formação musical, então existem empresas nesse segmento que são extremamente capacitadas, né? E eles trabalham dentro de um estilo. Então nós temos aí os corais, né? Que tem pessoas contratadas já para fazer toda essa parte vocal e também o instrumental. Nós temos grupos musicais onde tem vocal masculino e feminino, mais toda a parte instrumental. Então aí você vai contratando de acordo com, como nós falamos,
de acordo com o tamanho, né? Se você está dentro de uma igreja, de uma catedral, onde você tem o tamanho ali suficiente, que comporta uma formação grande, é o desejo de vocês têm o orçamento para isso, então vamos em frente, né? Ou mesmo dentro de igrejas, nós já fizemos também formações com 5, 6, 10 músicos. Na verdade, a grande maioria nós trabalhamos nessa linha, nessa quantidade de músicos aí, né? Como eu disse, vários instrumentos com voz masculina e feminina. Quando envolve a palavra coral é que realmente aumenta, por ter ali todas as vozes que são necessárias para a execução de algumas músicas, né? Sim, essa questão da formação, né, vale lembrar também que varia muito o orçamento, né? Então, quanto mais músicos vocês colocarem, porque muitas vezes as pessoas perguntam, eu escolho, né, 2, 5, 10, na verdade isso vai do orçamento de vocês e da expectativa de vocês em relação a essa área. Então, nós já tivemos noivos que falaram, olha, a minha prioridade realmente é a cerimônia, eu quero investir o melhor nela, tanto em questão de música quanto decoração, enfim. E tem noivos que já falam, olha, eu quero que seja uma coisa bacana, mas eu não quero investir um orçamento alto na cerimônia, porque nós vamos ficar ali por 2 horas, né? Então, tudo vai depender do orçamento de vocês para escolher também essa formação, né? Sim, e como nós falamos, né, no tópico anterior em relação ao local, né? Como a Aline citou, fizemos um casamento, né, para 100 pessoas ao ar livre numa tarde. Então, estávamos ali com 4 ou 5 músicos, mais ou menos. Era o suficiente, né, para ter a harmonia, fazer o repertório para aquele momento. Então, ali não comportava ter um coral, né? Sim. Então, é isso que nós queremos tentar ajudar você, para que você visualize, né, e amadureça nessa questão. Que a música da cerimônia seja uma extensão do casamento mesmo, né? Sim. Do estilo do seu casamento. E super importante, né, a empresa que você contratar, se ela ainda não conhece o local em que vai ser o seu casamento, é bem bacana fazer uma visita técnica, se possível, né, que eles possam conhecer o local, como foi o caso desse casamento às 4 horas da tarde para 100 pessoas. Eu fiz questão que a pessoa responsável fosse até o local, visse questão de energia, aonde ele se posicionaria, para não deixar essas questões todas para o dia, né? Já tivemos também casamento em igreja fora de Marília. A empresa não pôde ir até o local, mas eu filmei onde estavam as tomadas, qual a distância, tamanho, da onde eles ficariam, para que a empresa chegue até o lugar no dia e já tenha ali condições de poder trabalhar e montar todos os seus equipamentos. Sim. Isso também é super importante, né? Nós fazermos a nossa parte, né, em relação à estrutura do local para a informação para a empresa que vai estar executando, né? Sim. Outra dica em relação a essa questão da quantidade de músicos, né? Ideal. Na verdade, não tem uma quantidade ideal. Isso, além do orçamento de vocês, também quando a gente falou para vocês apresentarem essa pastinha, enfim, essa lista que vocês prepararem de música que vocês gostam e apresentarem para os músicos, normalmente eles ali vão fazer a sugestão, né? Sim. Olha, dentro desse repertório que vocês imaginam, ficaria legal tal instrumento. Ou então não precisa de uma formação muito grande, com a nossa formação básica a gente já consegue fazer, reproduzir esse repertório que vocês pensam. Então isso também é legal, trocar essa ideia com os músicos. E também temos a situação, como nós falamos aqui, se o seu orçamento te permite uma contratação, vamos dizer, de um grupo menor, né? Então também vai ter que existir esse bom senso. Quais as músicas que dentro do nosso gosto musical, dentro do perfil, né, vão ficar legais sendo executadas por esse tanto de instrumentos, né? Sim. Então pode ser que a empresa que você esteja contratando vai falar assim, olha, para isso nós precisaríamos de tal tipo de instrumento, né? Nós não temos aqui, vou citar um exemplo, né?
para executar essa música eu precisaria de cordas, né? Então, também isso vai ter que ser proporcional, né? Sim. Uma coisa super legal também, que pelo menos a maioria das empresas que nós trabalhamos fazem, é a questão da audição, né? Sim. Então, isso é bem bacana, que algum dia no mês, né, as empresas, os músicos, eles fazem essa audição, que eles tocam e convidam, né, clientes, futuros clientes, né, para escutarem realmente. Então, para conhecerem o trabalho deles pessoalmente. Ou então, já vimos também músicos que às vezes não fazem audição, mas você pode ver a possibilidade de ir até uma igreja, enfim, um casamento se for dentro de uma instituição, né, que fica mais fácil. Para vocês verem pessoalmente eles tocando, para ver se é o estilo de vocês. Porque também não adianta, né? Cada profissional acaba seguindo mais um estilo. E o estilo tem que combinar com o casamento de vocês. Essa situação que a Aline colocou, nós já tivemos várias situações, né, desse tipo, tanto de empresas, né, que tem esse trabalho, às vezes uma vez ao mês ou 2 vezes por mês, então eles fazem ali uma divulgação daquela data, reúnem os seus músicos, executam, então, por exemplo, entrada dos pais, então eles tocam ali em torno de 5 músicas, por exemplo. Né? Então, as pessoas que estão participando já, eu gostei dessa ou daquela, é uma estratégia bem bacana que muitas empresas usam. E também já tivemos essa questão de ir assistir, né? Como eu sempre falo, uma igreja é um lugar público. Então, já tive várias clientes que eu falo, coloca um pretinho básico, senta no cantinho para ver ao vivo mesmo, dentro da igreja, como foi a questão da parte musical, se ela se identificou, se é realmente aquilo, né? Então é um trabalho, um momento e também gostoso, faz parte do casamento, né? Sim. Eu falo o casamento em si, no dia, a duração dele é pequena perto de todo o tempo de preparação. Por isso curtam cada etapa, porque nós já vimos muitas vezes isso de no dia as noivas falarem, eu queria tanto voltar. Então curta mesmo cada etapa, façam todas as degustações, vão a audições, tudo que noiva tem direito, né? Sim, isso daí, na verdade, o casamento é exatamente isso, né? Curtir todas essas etapas, de preferência juntos, né? Sim. Agora então uma pergunta que nós já tínhamos colocado aqui para falar, mas que nós recebemos muito ontem quando nós abrimos a caixinha de perguntas aqui, que é a questão de é melhor escolher músicas cantadas, né? Ou então só instrumental? Primeira coisa, tem que respeitar o seu gosto pessoal, né? Sim. Seu e do seu noivo. O que vocês preferem? Já tivemos várias clientes que falam, nós preferimos o instrumental, né? Quem me conhece sabe, né? Eu sempre falo, eu vou expressar a minha opinião, com certeza, né? Então, o que você acha só instrumental? Olha, eu acho legal, mas colocar algumas músicas com voz dá uma diferença no casamento, né? Dá mais movimento, como a gente diz. A primeira parte do casamento, a gente fala ali uma parte mais, um ritual, um pouco mais sóbrio, mas nós temos ali a questão dos cumprimentos, saída, que dá para ter uma música com voz, né, que as pessoas vão conseguir interagir um pouco mais. Então isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nós temos visto, né, que realmente fica legal mesclar, né, um pouco de instrumental, um pouco de voz. Sim, que é possível, né, fazer isso. Não precisa só escolher um ou outro. Sim, e outra, na verdade, só voz em todas as músicas talvez fique um pouco pesado, né, um pouco cansativo, mas essa mescla, um pouco instrumental, um pouco voz nos comprimentos, né, isso fica bem bacana. Sim, uma coisa também que a gente gosta de falar é, se você já contratou um coral, né, se você já tem ali uma formação maior de 10, 12 músicos, então aproveite isso, né? Você já investiu um orçamento ali, então aproveite todas as vozes e escolham músicas realmente cantadas. Sim, porque vai fazer toda a diferença no casamento, pode ter certeza, né? Sim. E agora o nosso próximo tópico é
aqui. Vamos falar algumas, né, de alguns casamentos que nós... Sim, vamos dar alguns exemplos de casamentos que nós organizamos. Queremos compartilhar com vocês um pouco. Então, primeiro a gente queria falar de uma situação que a gente também recebe de perguntas e já aconteceu isso com a gente, que é um DJ tocar na hora da cerimônia. Sim, nós já tivemos, inclusive dentro de uma instituição. Ficou super legal, até porque ele era um DJ realmente, ele é, né, muito competente, a gente trabalha muito com ele. Então foi uma coisa que ficou bacana e a noiva não se importava de ter aquelas vozes ali ao vivo, né? Sinceramente, eu acho emocionante demais o coral ali cantando. Eu também prefiro, né? Sim, ficou super legal. É. Mas é o que a gente fala. Se você quer fazer uma economia, faça uma economia inteligente. Então não coloque qualquer pessoa pra cantar no seu casamento. Às vezes é melhor mesmo você colocar o DJ da sua festa, né? Sim. Pra tocar ali, escolher algumas músicas mais leves, enfim, ainda que seja o DJ tocando, do que às vezes você contratar uma pessoa que não seja profissional bem no dia da sua cerimônia, da sua festa. Infelizmente nós também, né, em todos esses anos de trabalho já vimos, né, profissionais que conseguiram, vamos dizer, pegar um repertório que era para ser tão bacana, mas por uma falta de qualidade ou de capacitação dos músicos, né, que estavam ali naquele dia, infelizmente essa parte aí da trilha sonora do casamento naquele dia não foi legal, né? Então isso que a Aline tá falando, se você tem dúvida, se você não conseguiu contratar por uma questão de orçamento ou por alguma outra questão, o som mecânico, né, o DJ realmente pode estar resolvendo essa parte para você, né? Sim, outra coisa também que aconteceu com a gente no ano passado, né, e deu super certo, foi a banda que os noivos contrataram, ela também tocou na cerimônia, mas não foi dentro de uma instituição, foi na verdade numa fazenda, né, foi ao ar livre, foi um casamento à tarde. Então, uma parte, na verdade, né, dos músicos da banda, eles também tocaram na cerimônia. E foi super legal. Por que a gente deixa claro dessa questão de uma parte, né? Porque quando acaba a cerimônia e os convidados vão pra festa, não tem como os músicos saírem correndo da cerimônia pra já chegar na festa. Então, ele já tinha deixado uma equipe, né, ali na festa, pra assim que os convidados chegarem já tava rolando uma música. E conseguiram finalizar a cerimônia. Até porque como tem as saídas, né, ali dos padrinhos, do noivo, dos noivos, então não é algo que acaba ali tão rápido que dê tempo dele já sair correndo pra festa. Na verdade, nós temos aí um número grande de empresas que tocam, né, em casamentos, né, fazem as músicas para cerimônia, que eles também oferecem esse trabalho para essa música de início da festa. Então, quando as pessoas falam, acústico, eu gostaria de um violino, gostaria de um piano, gostaria de um acústico. Nós tivemos um casamento muito legal que tivemos um acordeon e violão, se não me falha a memória, tocando ali no centro da pista, né? Foi muito emocionante, foi muito bacana. Sim. Então, se você pensa em fazer isso, né, para a sua festa, as empresas que tocam na cerimônia, elas podem te oferecer esse trabalho. Nós fizemos em setembro, né, um casamento em que contratamos exatamente dessa forma. A empresa fez a música da cerimônia dentro de uma igreja e uma outra equipe já estava no salão de festas. Então, quando os convidados chegaram, nós tínhamos ali um grupo de jazz, né? Eram 5 ou 6 pessoas. Então, quando os convidados chegaram, nós tínhamos já essa música sendo executada. E, na verdade, era a mesma empresa, né? Com profissionais diferentes. Né? Sim. Agora, então, nós queremos passar para vocês quais são os momentos da cerimônia que precisam de música, né? Sim, como nós falamos, né, no começo, a questão das entradas, ela é muito variável, né, de família para família. Então, o que nós colocamos aqui é o que acontece, vamos dizer assim, na grande maioria dos casamentos, né? São essas entradas. A ordem das entradas são essas que nós vamos passar para você, né? Sim.
Então nós temos aqui a entrada dos pais, né? A entrada dos pais, eu falo, ela é a primeira música do casamento, né? Pode ser que aí os pais estejam entrando como casal, os pais da noiva e os pais do noivo. Pode ser também que tenha a mãe da noiva entrando com o pai do noivo. Isso vai ser uma opção que vocês vão estar fazendo, né? E na sequência nós teremos a entrada dos padrinhos. Normalmente esse cronograma é o que nós da Santa Ajuda executamos, né? Sim. Então, em relação à entrada dos pais com a entrada dos padrinhos, se você tem uma igreja longa, né? Se na entrada dos pais serão os casais, por exemplo, os pais da noiva e os pais do noivo, então aí existe até a possibilidade de fazer uma música só para eles, né? Nós tivemos agora em novembro, né, Lili? Foi. Um casamento que a igreja é bem pequena mesmo, né? Vamos dizer 12 metros no máximo ali de extensão de corredor. Então, a primeira música foi para os pais e padrinhos, né? Então, são questões que nós precisamos sempre analisar, sempre levar em conta o tamanho da igreja, se vão estar entrando os dois casais, né? Ou se vamos ter um casal apenas, que seria mãe da noiva com o pai do noivo, e na sequência os padrinhos. Mas então o esqueleto seria esse: a entrada dos pais, a entrada dos padrinhos, podendo ser a mesma música ou não. Entrada do noivo, né, com a mãe, que normalmente é uma música dentro do... A gente sempre procura falar assim, dentro do que ele gosta, né? Tendo um perfil, vamos dizer, até masculino, né? Nós podemos dizer... Nós não podemos ali colocar um tema da Disney normalmente para um noivo entrar. Sim, a gente já viu bastante noivos entrando com a questão do rock. Sim. Até mesmo no pagode a gente reconheceu, mas era no instrumental, então ficou super legal. Então dá para colocar uma coisa bem personalizada. Sim. Então, entrada dos pais, entrada dos padrinhos, entrada do noivo, né, com a mãe. Antes da entrada da noiva, que viria na sequência, nós podemos ter entrada, normalmente entrada de crianças, né? Ou aqui podemos ter também entrada de... nas igrejas temos a entrada de imagem, entrada da Bíblia, cada um acaba colocando, como não tem uma regra fixa, precisa ser nesse momento. Então já tivemos imagem abrindo as entradas, já tivemos imagem entrando antes da entrada da noiva. Sim, por isso... Mais comum são as crianças, né? Sim, mas até que a gente tá vendo pouco, assim, essa questão de ter crianças ou dama adulta, alguma coisa entrando antes da noiva, tem sido pouco até, né? Então, por isso que a gente fala que é opcional. Sim. E aí depois vem a entrada da noiva, né? Então... Sim, com certeza, a noiva com seu pai, né? Normalmente, né? Sim. É a entrada das alianças, né? Que podemos ter ou não. Já tivemos algumas clientes, né, que falaram, não, nós não queremos a entrada das alianças, as alianças vão estar já no bolso do noivo, né? Então também foi uma opção. Entrada das alianças, então, é a mais eclética possível. Nós já tivemos com crianças, com avós, com irmãos, né? Sim. Então, isso é um momento de bastante liberdade, né? Então, bênção das alianças, né? Momento dos votos, né? Que pode ter também pode ou não. Pode haver ou não, Sim. né? Assinatura, né? De uma ata, ou se realmente, ou até mesmo do casamento civil. Os cumprimentos, né? E a saída dos noivos. Sim, mas como a Adriana disse no começo, e a gente sempre gosta de lembrar, parece muito, né? E tem gente que fala, nossa, eu preciso escolher música para todas essas entradas. Não necessariamente, né? Tem algumas noivas que gostam de escolher músicas só pros pais, pros padrinhos, pro noivo, uma para cada entrada. E tem noiva que a gente fala que é um pouco mais prática, assim, né? Que uma música, ela já deixa várias entradas ali dentro daquela música. Enfim, então não precisa ser músicas diferentes para todas essas entradas. Isso vai também da expectativa de vocês. Como a Aline falou, né? Se você já investiu, né, em uma empresa, é legal, né? Eu sou super a favor, né? Sim. De colocar uma música para cada entrada
E não tem muito sofrimento nisso, né? É uma coisa bem tranquila de resolver, né? Sim, então o que na verdade acaba dando ali entre 6, 12 músicas, né? Sim, normalmente. sim. Mas com certeza vocês precisam conversar disso também com a empresa que vocês contratarem e eles vão sugerir também ali a quantidade de músicas, né? Sim, aqui nós também temos uma questão que alguém já tinha mandado uma pergunta para nós. Com quanto tempo de antecedência eu preciso contratar a empresa que vai fazer a música da nossa cerimônia? Na verdade, assim que você marca a data do seu casamento, né? Nós temos todos alguns vídeos, né, que explicam toda essa programação, mas assim que possível, né? Sim. Você já fazer um levantamento para ver, começar a analisar aqui, já definido o local, né? Qual o perfil que vocês gostam? Gostam de um grupo musical? Gostam de um coral? Qual o horário, o tamanho da instituição? Né? Então, isso não precisa esperar muito tempo para estar fazendo essa contratação, até para você ter essa liberdade de escolha. Se você deixa para muito próximo, você vai ter que acabar contratando a empresa que tiver ali disponível, né? Sim, e uma outra questão também é a data, né? Sim. Você não perder a data com esses músicos. E até por isso é importante vocês já passarem o horário para esses músicos, né? Primeira coisa que eles vão perguntar é isso, qual o dia e o horário. Porque tem muitas empresas que fazem, por exemplo, um casamento, eles tocam 4 horas da tarde, tocam em um outro casamento 7, 8 horas da noite, chega às vezes a trocar em 3 casamentos no dia. Sim. Então é muito importante que vocês passem o horário e a data certinha, né? Sim. Pra ver se eles têm disponibilidade também. Sim, isso é super importante, essa questão que a Aline comentou do horário. A primeira pergunta quando a gente consulta a data é qual o horário, né? Para ver se realmente, como a Aline disse, eles têm essa questão dividida já, né? Os casamentos durante a tarde, os que são mais à noite, né? Sim. E então, agora uma outra pergunta também que recebemos. A noiva precisa entrar com a marcha nupcial? Olha, claro que a resposta não necessariamente, né? Isso é uma opção pessoal. Nós já tivemos muitas noivas, né, que não entraram com a marcha. Na verdade, quando a gente nós costumamos acompanhar a escolha do repertório, né, nós só gostamos de frisar, né, a marcha é uma música impactante, uma música de um peso emocional muito grande e que só esse dia, né, seria possível usá-la, né? Sim. Mas mesmo assim tem noivas que falam, não, mas eu realmente não quero, né? Sim. E acabam escolhendo aí algumas músicas que são mais significativas para elas, né? Sim, inclusive isso que a Adriana falou é super legal, porque uma vez eu tava conversando com uma consultora de noivas, né? E a gente tava conversando disso, de o que realmente precisa ou não precisa, o que tem, né, que fazer ou não. E eu falei pra ela que se eu, né, fosse noiva, eu não usaria véu. E aí ela falou assim, Aline, muitas noivas que chegam com essa ideia do véu, eu falo pra elas, é o único momento da sua vida que você tem a oportunidade de usar o véu. E vai ser ali durante 2 horas, depois já pra festa você vai tirar. Então é mais ou menos esse mesmo raciocínio, né, da marcha nupcial, exatamente. É o único momento da sua vida que você pode usar essa música. Então realmente tem noivas que falam, olha, eu não quero, né, ou até na hora de abrir a porta, começa ali aquela chamada da marcha, mas depois na hora de caminhar no corredor ali, ela acaba trocando, exatamente. Mas se a gente for parar pra pensar que é o único momento que você vai poder usar essa música na sua vida, aí começa a dar uma pesada, né? E confesso que é um momento que eu já me emocionei muitas vezes, porque realmente é uma música que ela acaba mexendo com o nosso emocional, né? Então mesmo trabalhando, você olhando ali para aquela noiva entrando normalmente pelo braço do pai e aquela música com um peso emocional grande, né? Sim. Então é um momento de bastante emoção. Sim. Então o que nós tínhamos para passar para vocês de dica hoje é isso. Antes da gente encerrar, queremos falar para vocês assim,
uma dica muito especial para que vocês busquem profissionais que atendam ao estilo de vocês, né? Profissionais que vocês se identificam. Porque às vezes você escolheu um profissional só pelo que você vê no Instagram ou por vídeo, né? Não tem aquela mesma conexão, aquela mesma ligação de às vezes você conseguir falar com a pessoa por telefone, né? Fazer uma chamada de vídeo, caso essa pessoa não seja da sua cidade. Conhecer o trabalho dela, porque muitas vezes vocês imaginam todo um estilo para um casamento, para a música do casamento, que aqueles músicos não vão poder atender, né? Ou então eles falam, não, eu vou atender sim, né? E se esforçam para isso e não sai conforme a expectativa de vocês. Então, se for possível, realmente conheça o trabalho desses músicos pessoalmente, que isso vale a pena. Sim, faça um estudo, né? Sim. Vídeos, né? Hoje, essa questão das redes sociais, então, nessa área musical, né? Só basta reforçar, né? Se a equipe que estava executando aquele vídeo é a mesma que vai estar no dia do seu casamento, né? Sim, são também, detalhes com aí certeza. que a gente precisa estar sempre Sim, prestando atenção. Isso é verdade, né? Eu vou comentar disso agora. Porque já Eu joguei, agora ela vai. Porque já aconteceu isso também. De às vezes os noivos, eles querem um grupo musical pensando numa música que eles viram na internet. Só que daí quando eles vão ver a formação, né, é muito mais daquilo que eles pensaram pro orçamento. Então isso é importante também, se vai ser exatamente a mesma formação que você recebeu o vídeo, né? Mas Vamos então ver é aí isso, que... sim.